Eu li uma entrevista de uma engenheira, engenheira agrônoma, se não me engano, mas nutricionista também, uma mulher muito conceituada, né, na área da alimentação. E aí, numa parte da entrevista, ela falou sobre a alimentação emocional. Ela falou, olha, não pratique a alimentação emocional. Se você estiver triste, é melhor chorar do que comer uma barra de chocolate. Não é? Então você não vai comer para se alegrar, não é? Não vai comer para esquecer a tristeza, não é? Fazer igual o cachaceiro, né? Toma um copo lá de cachaça para esquecer a tristeza. Ela fala, não pratique a alimentação emocional. Se você está triste, é melhor você chorar do que você comer chocolate. O meu desejo é que o nosso tempo aqui, ele seja mais do que isso, não é? De termos assim algumas regras, alguns princípios. E essa palavra dela é verdadeira, né? Ela está certa, ela não está errada não é? Mas nós temos nas Escrituras mais do que isso, não é? Então, naturalmente, ela está falando, olha, cuidado, que se você for comer para se alegrar ou para vencer a tristeza, você tem uma grande chance de ficar doente, né? Você vai comer errado, não vai dar certo isso aí, não vai dar certo. Mas nós temos argumentos maiores, não é, para lidarmos melhor com a tristeza. Aqui, que faz parte da vida, que está presente na vida, mas no nosso tempo, ela não tem sido aceita, não é? A tristeza ela não tem sido aceita. Ela é vista como uma vilã. Então, se alguém falar que está triste, as pessoas já ouvem e falam, poxa, isso é um problema muito grave, né? Tem que resolver isso logo. Como se a vida fosse um eterno dia do aniversário, né? Como se a vida fosse só o dia do aniversário, e todo dia é dia de docinho, de confete, de balão. A vida não é assim, não é? A vida não é assim. A tristeza faz parte da vida. Agora nós vamos falar aqui um pouco sobre aquela tristeza profunda, que neutraliza, que paralisa, que essa não é bem-vinda. Nós precisamos lidar com ela. Agora, ela existe também, não é? Ela existe e nós precisamos lidar com ela. Então nós vamos ver aqui no texto bíblico alguns princípios, né? Aqui naturalmente servem para nós lidarmos com a nossa tristeza e também para lidarmos com outras pessoas, que não dá para negarmos, né, que nós enfrentamos esse problema. Não é da agora, não é? Existem alguns nomes modernos do nosso tempo, mas a verdade é que a tristeza sempre existiu e pessoas já foram vencidas pela tristeza em outros momentos também da história. Mas nós com o Senhor podemos aprender a lidar com ela. Então eu gostaria de pensar com vocês sobre o tratamento de Deus para o abatido, olhando para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, onde a história do grande profeta Elias dá uma virada. E se você já leu um pouco sobre Elias e Eliseu, esses dias eu estava lendo novamente e eu estava até pensando no como os milagres e aquele período de milagres que aconteceram em Israel no tempo das profecias, não é, do ministério profético de Elias e Eliseu, como ele se parece até com o ministério de Jesus, Joel. É impressionante, momentos, períodos de vários milagres. Vários milagres. Embora, quando a gente olha para o Antigo Testamento, parece que ele é marcado só por milagres. Mas esses dias eu li uma coisa, eu achei muito interessante. Alguém tentou fazer uma conta de todos os milagres que aparecem no Antigo Testamento e dividiu pelo período histórico. E ele disse o seguinte, olha, você tem aproximadamente um milagre para cada 30 anos de história. Se você fosse dividir por igual, né? E aí ele diz, olha, os salmos são muito legais, por quê? Porque os salmos mostram como devemos viver crentes, não é, tementes a Deus, sem milagres. Os salmos, eles vão falar da vida comum, como a nossa, sem os milagres, não é? Só com os milagres da Bíblia, sem ficarmos vendo milagres todos os dias, né? E às vezes a gente tem essa ideia errada do Antigo Testamento, mas é interessante que, mesmo na vida de Elias, e ele viu, né, muitos milagres acontecendo. Aliás, logo aqui no contexto imediato ao capítulo 19, Deus, ele cuida da fome dele. E aí o Senhor provê de maneira especial, né, com aquela viúva aí no capítulo, com corvos, depois com a viúva de Sarepta, ele é alimentado e milagres. Depois no capítulo 18, você lembra
do grande acontecimento do capítulo 18, 1 Reis. Tem até música, não é? A gente podia até cantar depois aí, Elias no Monte Carmelo, né? E aí está lá, ele mata os profetas de Baal, Deus faz um milagre grandioso ali, não é? Consome aquele holocausto que ele preparou, que ele molhou, não colocou lá acendedor de churrasqueira, ele molhou, não é? E aí o Senhor vai e consome aquele holocausto, e aí depois ele mata aqueles profetas de Baal, uma vitória enorme. Mas no capítulo 19, a história dele tem uma virada, e aí depois então de Deus cuidar da fome de Elias, cuidar da segurança dele, agora Deus vai cuidar do seu coração. No capítulo que vamos ler agora, pelo menos a parte dele, vamos começar aí no versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Primeiro aprendizado nosso aqui no capítulo 19 de Reis é que a maneira como uma pessoa interpreta uma situação definirá os sentimentos dela relativos àquela situação e também afetará as suas decisões. Então veja bem, a maneira como interpretamos as situações, e aí você chega àquela conclusão, fala, então, e aí você chega a uma conclusão da situação. Isso vai afetar as suas emoções naquela situação e também vai afetar as suas decisões, as suas escolhas, o que você vai fazer. Ou seja, a interpretação que temos dos fatos, ele é muito importante. Normalmente nós nos preocupamos com as emoções, não é? Mas antes das emoções está a maneira como interpretamos as situações. O que aconteceu aqui com Elias? Então ele tinha acabado de matar aqueles profetas de Baal, que eram cuidados por Jezabel, a rainha de Israel, não é? Esposa do rei Acabe, uma mulher terrível. Quando Acabe conta para Jezabel os últimos acontecimentos, porque ela não estava lá, com ênfase na morte dos profetas, ao invés de se converter ao Deus verdadeiro, ela manda um recado para o profeta. E ela faz um juramento de que ele vai ter o mesmo, ela vai se certificar de que ele tenha o mesmo tratamento que ele deu para os profetas de Baal. Então ela ameaça ele de morte, não é isso? É o que acontece aqui. Uma ameaça de morte vindo de uma mulher muito má e muito poderosa, porque ela mandava no rei. Então Jezabel tinha Acabe na mão, não é? Ele fazia o que ela queria. Então ela tinha o reino na sua mão, ela tinha os soldados na sua mão. Então, de fato, o que nós temos aqui é uma situação perigosa, não era uma situação simples. E o ministério de Elias se deu sempre debaixo da autoridade desses dois, não é? De Acabe e Jezabel. Essa situação não era uma novidade para Elias, não é uma situação de perigo. No capítulo 17, é muito interessante que ele falou para aquela viúva que ouviu dele a ordem de preparar comida para ele com o restante do que ela tinha. Você deve lembrar da história lá. Aquela mulher, ela iria fazer a última refeição com o restinho da comida. Não tem quando vira o pote lá, e aí você bate para ver se sai, não é mais alguma coisa, o restinho do pó de café, o restinho da farinha. Ela tinha feito isso. Só que ela tinha batido já todos os potes da despensa. E tinha um restinho, e agora ela iria fazer para ela e o filho comerem e depois morrerem de fome. Só que Elias pede para aquela mulher: faça essa comida para mim. Faça para mim. Imagine só. E ele diz para ela assim: não temas. Não temas. Porque a situação era de temor, não é? Puxa, eu já ia comer o restinho da comida para depois morrer. Agora você quer que eu dê para você, não é? Ele diz: não temas.
Mas aquele que aconselhou, não temas, agora ele está temendo. Aí ele pensou, bem, eu vou morrer, por isso eu preciso fugir. É a conclusão, foi a leitura que ele fez. Estou correndo risco de morte, então diante disso eu preciso fugir. Um alerta, conclusões enganosas podem paralisar uma pessoa. Elias pensou ser o seu próprio provedor. Ele pensou, eu sou aquele que faz provisão para a minha vida. As decisões que eu tomo, elas vão me proteger ou vão me expor. E aí, eu então preciso fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer alguma coisa, não tem jeito. Ele pensou errado. Porque ele não era o provedor da sua vida. Aliás, nós não somos os nossos provedores. Nós não somos. Ah, mas você vai dizer, mas eu estou aqui saudável, eu estou aqui forte, não é? Eu sou jovem ainda. Como você está dizendo que eu não sou o meu provedor? Não é, querido, nem eu sou o meu próprio provedor. Quando pensamos que somos, nós incorremos em erro. E aí tomamos decisões erradas. E aí Elias, para escapar com vida, ele vai para Berseba, onde deixa o seu servo. E aí ele caminha, vai para montanhas e desertos do Neguebe, um lugar mais ao sul em Judá, não é? Ele percorre cerca de 150 quilômetros, fugindo de Jezabel. Ele vai para longe. E ele está aqui desencorajado, amedrontado, paralisado pelo medo e pela tristeza. Apesar de Elias ser quem foi, ele teve momentos de desencorajamento como esse, não é? Então isso aqui também nos encoraja. E você pode pensar assim, bom, se o grande profeta Elias, não é, teve dias de desencorajamento, de medo, de tristeza, talvez não seja muito estranho eu me sentir assim também, não é? E é muito... A palavra de Deus nos encoraja bastante assim. Se você ler o Salmo 55, o rei Davi vai falar a mesma coisa. Ele vai falar de grande temor, ele vai dizer, olha, eu fugiria para outro planeta se eu pudesse. Eu fugiria para bem longe, temendo os inimigos, temendo ameaças de morte. Mas é muito interessante que ele vai caminhar no Salmo 55 e ele vai se voltar para o Senhor. Ele diz, olha, o Senhor é o meu provedor. Mas no começo do Salmo ele abre o seu coração, como os salmistas fazem, não é? E ele diz, olha, às vezes nós somos... o temor nos visita, não é? O medo nos visita, a tristeza nos visita. Isso acontece, isso não é algo estranho na vida. Grandes homens passaram por momentos difíceis. Você vai ler no Novo Testamento, você vai ler o apóstolo Paulo, entristecido. E é muito interessante quando lemos sobre ele, porque em alguns momentos ele vai falar da importância das visitas que ele recebeu, que levaram para ele encorajamento. E Deus usando aqueles irmãos que estavam distantes. E aí o emissário daquela igreja leva para ele as notícias sobre a igreja, e ele se encoraja com as notícias, ele se encoraja com o cuidado daqueles irmãos por eles, da oração por ele. Mas ele também viveu momentos de desencorajamento. Grandes homens e mulheres na história e no tempo bíblico enfrentaram momentos de grande tristeza. Quando perdemos o foco na pessoa e no caráter de Deus, nós poderemos caminhar por alternativas enganosas e terríveis. Elias caminha até o deserto e debaixo de uma árvore ele pede a Deus a morte, porque ele perde o Senhor de foco. Ao invés de ele focar no Senhor como seu provedor, como seu cuidador, quando ele olha para si mesmo, e avalia a situação olhando para si mesmo, entendendo a si mesmo como seu provedor, o que ele pede para Deus é a morte. Um pedido tolo. Ele demonstra aqui um profundo cansaço e desmotivação diante daquela ameaça. E ele fala alguma coisa meio confusa, ele diz, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. E parece apontar aí para uma humildade, mas nós vamos ver que ele está confuso. Aliás, é irônico ele pedir aqui a morte. Imagine só, Saulo, ele estava fugindo de quê? Ele estava fugindo da morte, não é isso?
Então ele caminhou tanto, correu tanto para fugir da morte, agora vai pedir a morte que ele estava fugindo dela. Ele está confuso. E é assim que nós agimos quando perdemos o foco do Senhor. Nós ficamos confusos, contraditórios muitas vezes. Se ele quisesse morrer, era só esperar por Jezabel, não é? Mas é certo que ele não queria morrer. Mas ele está falando sobre isso, né? Ele está confuso. Ele não se entende inferior aos seus pais, aos seus antepassados, porque posteriormente ele vai falar que ele é o único que restou temendo a Deus. Aliás, ele já tinha dito isso antes, no capítulo anterior. Algumas de nossas palavras podem não corresponder ao que verdadeiramente domina o nosso coração. E aqui há muito engano, queridos. Existe o princípio bíblico que a boca fala o que está cheio o coração, sim. E esse princípio bíblico está apontando para a nossa vida de maneira contínua. Então, olha só, na nossa vida nós vamos revelar o que está no coração por meio do que falamos. Mas a Bíblia, nesse princípio, quando Jesus estabelece esse princípio bíblico, ele não está negando de que muitas vezes nós falamos uma coisa, mas na verdade nós estamos pensando e avaliando de outra maneira. Às vezes nós agimos assim com as pessoas, então é possível elogiarmos uma pessoa enquanto estamos odiando por dentro e desejando mal. Isso não acontece? Acontece. Isso acontece. É possível que nós falemos que estamos querendo uma coisa, mas na verdade estamos querendo outra, não é? Na verdade a gente está no caminho para conseguir o que a gente realmente quer. Fala, pai, hoje eu acordei com um desejo imenso, né, de louvar ao Senhor, não é? E o adolescente fala para o pai, isso pode ser verdadeiro, mas pode também não ser. Pode ser só um caminho para ele se encontrar com os amigos. Mas ele não quer falar o que está no coração de verdade. Pai, eu queria muito encontrar com meus amigos, naquele encontro, naquela reunião que a gente vai ter, na saída, vai no cinema juntos, né? Ah, pai, eu queria ter comunhão com aqueles que amam o Senhor, não é? Ele pode falar. E nós agimos assim, não é? Muitas vezes. Precisamos tomar cuidado com isso. Mas o texto diz mais, olha aí, volte para o versículo 5. A história continua. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Então olha só, um garçom celestial. Deus, Ele nos ensina a tratar como uma pessoa que erra, uma pessoa que está grandemente abatida pela sua tristeza. Pessoas abatidas pelos enganos do coração precisam ser primeiramente encorajadas. É o que Deus está fazendo aqui com Elias. E quando ele é acordado pelo anjo, né, e vê aquela comida, ele come, mas logo depois dorme de novo. Você já viu alguém agindo assim? Pessoas vencidas pela tristeza, muitas vezes agem assim. O anjo voltou, tocou nele, o anjo também era insistente, né? E disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Bondosamente Deus foi até Elias. Embora ele tivesse perdido o foco do Senhor, bondosamente o Senhor vai até ele. Num primeiro momento, Deus proveu para alguém que estava errado. Elias estava correto aqui, numa postura correta? Não estava. Mas Deus foi generoso com ele, provendo para ele comida de maneira milagrosa. Quando o anjo o acorda mais uma vez, agora ele o alerta, olha, você tem uma longa viagem para fazer, por isso você deve se alimentar bem. Prepare-se aí, não vai ser carruagem de fogo agora não, meu amigo. Vai ser na canela mesmo, né? E ele estava sonolento, e pela segunda vez o Senhor provê para ele. Mas sabe qual é a nossa tendência diante de alguém que confessa um erro?
a nossa tendência, muitas vezes, é de focar no erro já naquela hora. A nossa tendência com o outro, conosco não, mas com os outros, a nossa tendência é de não sermos graciosos. A nossa tendência é de sermos rudes às vezes, até ignorantes, não é? Mas o Senhor está nos ensinando aqui a lidar com uma pessoa que é. Ele está nos ensinando a sermos graciosos. E nós vamos ver que Ele não vai nos ensinar a ignorarmos o erro. Não é isso. Ele não vai nos ensinar a ignorarmos o erro, mas Ele está nos ensinando o caminho da graça que nos alcançou, que ouvimos aqui semana passada, não é? Muito bem, pela manhã e à noite. Ele está nos ensinando aqui a sermos graciosos, como o Senhor é gracioso conosco. Deus levou Elias até o ponto de poder dizer para ele a verdade. Então ele estava conduzindo Elias, e nós devemos aprender com isso aqui. Nós precisaremos aprender a conduzir pessoas que estão sendo vencidas pela tristeza, conduzi-las até o ponto de poderem ouvir a verdade. E talvez antes da verdade, precisará estar a comida, talvez uma caminhada, certamente uma longa conversa, não é isso? Alguém disposto a ouvir, alguém disposto a dedicar tempo. É o que o Senhor está nos ensinando aqui. Elias se levantou e viajou por 40 dias até o Monte Horebe. É interessante, aqui ele anda aqui mais ou menos 400 quilômetros. Você já vai pensar, puxa vida, mas que crueldade de Deus, não é? Na verdade ele foi muito devagar, porque eles não tinham carros naquela época, não é? E nem motos, não é? Normalmente um judeu fazia essa jornada aí, essa distância, aproximadamente 15 dias. Ele levou 40. Você consegue imaginar como ele andou? Você acha que ele andou assim? Não, ele andou assim, né? E foi, né? E foi. Às vezes eu encontro com alguns caminhando na beira da praia que estão assim, né? Quase que eu falo assim, e aí Elias, né? Olha só, vai assim, né? E tá. Não, olha só, ele estava desanimado, não é? Estava lento, abatido, vencido pela tristeza, fortalecido pela comida, mas ainda abatido, não é? Se arrastando. Mas o Senhor não parou de lidar com ele aqui, não é? O Senhor é gracioso. E a correção dele também é uma manifestação da graça dele. Queridos, pegar uma pessoa abatida e tentar animá-la, simplesmente, não é ser gracioso com essa pessoa. Se nós não conduzimos o abatido para a verdade, nós estamos iludindo essa pessoa. Por isso que tentar encorajar alguém sem o Evangelho é você dar um pirulito para alguém que está com fome. A pessoa está morrendo de fome, aí você dá um pirulito, né? Assim, ó, toma aqui, eu tenho a solução para você. Puxa, aquele pirulito vai fazer o que com a fome da pessoa? Vai só enganar. Vai só enganar. Ela vai ficar desnutrida, não é? Vai ser ruim para ela isso. Então, tentar encorajar alguém sem o Evangelho é iludir as pessoas. Não é isso que o Senhor faz com Elias. Ele o conduz para a verdade. Por isso que a história continua. Olha aí, para o versículo 9 ainda. E a palavra do Senhor veio a ele. Ele está ali agora dentro da caverna, lá no Monte Horebe, o lugar onde Deus falou com Moisés, 600 anos antes. Agora ele está falando com Elias. A palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. Pessoas abatidas pelos enganos do seu coração devem ser confrontadas e desafiadas a obedecer a palavra de Deus. Pessoas abatidas pelos enganos do seu coração devem ser confrontadas e desafiadas a obedecer a palavra de Deus. É uma pergunta estranha para alguém que está abatido, não é? O que você está fazendo aqui? O Senhor pergunta para ele, não é? Puxa, mas peraí, mas foi o Senhor que falou que eu deveria vir para cá, não é? Parece que o Senhor está questionando ali as motivações do seu coração.
Ué, Elias, por que você interrompeu o seu ministério profético? Você tem tanta coisa para fazer, por que você está aqui dentro dessa caverna? Por que você está tão sonolento? Por que você está tão lento? Por quê? O Senhor está apontando para os motivos do seu coração. Queridos, nós precisamos pensar nos motivos do nosso coração. As nossas motivações são o nosso combustível. Você não coloca combustível lá no seu carro, na sua moto? E quando fica sem combustível para colocar no carro lá é um desespero danado, não é? Porque o que move o carro é o combustível. É o que vai mover. Se não tem combustível, ele não anda. As nossas motivações é quem nos fazem mover. Ou neutralizar também. São as nossas motivações, são os nossos desejos. E o Senhor está apontando aqui para os desejos que estão no coração de Elias. Uma pergunta importante que abre um diálogo, não é? Talvez o Senhor está apontando aí para a inatividade dele, ao mesmo tempo que demonstra a paciência e o amor de Deus pelo profeta, porque Deus também não vai direto ao assunto e falando, Elias, você precisa, e não faz assim. Deus faz perguntas para ele, Deus está disposto a ouvir Elias ainda. Olha que coisa. Deus está disposto, e às vezes nós não estamos dispostos, a gente está com tanta pressa, que a gente não, já quer logo e resolver o assunto, né? Às vezes a gente faz assim com nossos filhos também. As perguntas abertas, elas são importantes, porque elas abrem um diálogo. Às vezes a gente faz isso no casamento. As perguntas são importantes. Pergunta, e aí vamos esperar para ouvirmos a resposta. Não adianta também perguntar e já responder, não é isso? Na sequência, né? Aquele que faz a pergunta, não. O argumento de Elias basicamente tem duas colocações. Olha o que ele diz. Primeiro, ele fala do Deus, sobre o seu zelo para com Deus, não é? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ele fala bem dele mesmo? Fala. É impressionante como nós gostamos de falar bem de nós mesmos. E é interessante que normalmente quando somos vencidos pela tristeza, muitas vezes nós somos alimentados pelas nossas virtudes. Nós pensamos nas nossas virtudes e como o mundo é mau, não é? Mas nós somos bons. E o mundo não nos merece. A nossa família não nos merece, não é assim? Muitas das vezes pensamos assim. O argumento dele, Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. E qual a segunda colocação dele? E os israelitas? Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Eles quebraram os teus altares, eles estão aí adorando a Baal. E é verdade, a nação estava muito má, né, numa condição muito ruim. Mas olha o que ele continua, o que ele vai dizer no final do versículo 10. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar. Senhor, eu sou a esperança da nação. E agora eu estou correndo risco de morte. Como é que eu não vou estar abatido? Como é que eu não vou fugir? Tudo depende de mim, afinal de contas eu sou o meu provedor, eu sou o provedor da nação, está tudo nas minhas costas, eu que tenho que cuidar dessa família, se eu não fizer, olha, no dia que eu morrer vai acabar tudo. O mundo vai parar de girar, não é? É isso que ele está pensando. E aí ele está abatido, ele pegou um fardo e colocou sobre si, e ele não está aguentando carregar esse fardo. Só que veja bem, quem colocou o fardo sobre ele foi Deus? Não, foi ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele fez leituras erradas da situação, como consequência ele teve emoções erradas e agora toma decisões erradas, não é? Está sendo vencido pelo abatimento. Então ele achava que ele era o único que tinha restado, não é? Algo que ele já tinha dito lá no Monte Carmelo, capítulo 18, 22, ele já tinha dito isso, que ele era o único. Mas o texto continua. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Isso aqui é um daqueles textos da Bíblia belíssimos, não é? De maneira didática, né? O Senhor diz assim, olha, eu vou passar na sua frente. Olha que coisa. Olha a paciência de Deus. Você consegue ver aqui a paciência de Deus, lidando com um homem com enganos do seu coração. Impressionante a paciência dele. Muito parecido com o que ele faz com Caim, não é? Deus é muito paciente com Caim também.
Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Então o que aconteceu aqui? Olha só, um fortíssimo vento que esmigalha as rochas. Você está imaginando a cena aqui? Está imaginando o barulho do que está acontecendo ali? Não é uma pedrinha caiu e... Não, é algo extraordinário. Na sequência, um terremoto. Nós não estamos acostumados com terremotos, não é? O pessoal lá os japoneses crentes lá vão entender melhor esse texto aqui, não é? Os chilenos também aqui, não é? Não é algo simples, um terremoto, a terra se abalando. E depois um fogo, e certamente aqui um fogo devastador. Mas o que há em comum nesses três eventos grandiosos? Deus não estava nele. E Elias percebeu isso. Depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Ele notou que Deus estava ali, naquele murmúrio, em algo que não era algo sobrenatural, não era algo extraordinário, não era algo admirável, mas Deus estava ali. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. Parece que Deus estava ensinando para Elias que ele não está presente só quando acontecem coisas sobrenaturais, fogo, terremoto, vendaval, mas ele também está presente nas coisas naturais. Quando parece que ele não está presente, porque não é assim? Quando não tem nada sobrenatural, o que as pessoas dizem? Não há Deus, não há Deus. Mas Deus está dizendo para ele: Elias, eu continuo agindo, seja nos eventos sobrenaturais, como nos eventos naturais. E ele não entende isso no primeiro momento. Ele não entende. A reclamação dele é a mesma. O Senhor lhe diz: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então o Senhor dá agora uma ordem para Elias. Ele primeiro repete a pergunta, não é? Mais uma vez apontando para os motivos do seu coração. Ele teve aquela manifestação para ensinar para ele como ele age. E agora ele diz: Elias, vá e faça o que eu tenho para você fazer. Você vai ungir Azael, Jeú e Eliseu. E aí parece que na hora que ele está saindo assim, não é? Aí Elias está indo, aí ele fala assim: Elias, opa, peraí. Saiba de uma coisa, eu preservei 7.000 em Israel. Tem 7.000. Troca essa conversinha de que você é o único, tá certo? Olha só, corrija esse pensamento aí. Você está errado. Eu estou agindo. E eu preservei 7.000 em Israel. Queridos, Deus esperou para falar com Elias aquilo que ele precisava. Olha que processo longo, que durou alguns dias, que durou algumas semanas. Um processo. Mas o Senhor, Ele faz provisão para ele, mas o Senhor o conduz para a verdade. E o Senhor não dá para ele uma licença para o seu trabalho com vencimentos, né, e sem prazo determinado. Ele diz: não, você precisa trabalhar, rapaz, vá trabalhar.
com um foco correto. Corrija os seus pensamentos. Como consequência, você vai corrigir as suas emoções e você vai corrigir as suas decisões. Alguém disse que uma solução para o desânimo: sono, alimento e uma perspectiva renovada de Deus e do propósito da vida. Sono, alimento e uma perspectiva renovada de Deus e do propósito da vida. Há um Deus no céu, soberano. E Ele continua cuidando de nós, mesmo quando estamos diante de grandes pressões. E nós vivemos, não é, agora um tempo de muita pressão no nosso país, não é? Então, pressão financeira, a violência no nosso estado, terrível, não é? Terrível como ela cresce. Como a violência está cada vez mais aberta, não é? Então, no nosso estado, de maneira especial, não é? Na nossa cidade também, são pressões. Como nós vamos reagir diante das pressões? Seremos vencidos pela tristeza? Não. Precisamos de uma perspectiva renovada de Deus. Queridos, nós precisamos olhar para os atributos de Deus. Lembrar dos atributos de Deus. Há um Deus soberano, gracioso, justo. Ele lida com os seus, Ele lida com os maus. Não é assim? Ele conduz a história, Ele preserva pessoas. Mas agora no nosso país não tem ninguém honesto mais. Será que isso é verdade? Não é verdade. Isso não é verdade. Mas nós falamos isso muitas vezes. E pensamos errado. E reagimos errado. Ele diz: antes que você vá, saiba que você não está só. É o que Deus disse para ele. Queridos, a tristeza e o medo causam paralisia. E quando estivermos diante de grande tristeza e medo, precisaremos aprender a fazer o que temos para fazer, independente do que sentimos. Mas eu não tenho vontade. Faça a si mesmo. Não é? E é possível que uma mulher vencida pela tristeza dentro da sua casa, ela diga: eu não tenho vontade de lavar a louça. Você precisa aprender a lavar a louça sem vontade. Não é? E decisões pequenas e decisões maiores, precisaremos agir mesmo sem vontade, em obediência ao Senhor. Pessoas grandemente entristecidas precisam aprender um novo modo de vida, já que os sentimentos estão ausentes. É hora de agir baseado no que Deus diz na sua palavra, e não no que eu sinto. Por isso que devemos lembrar de Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Nós precisamos nos aconselhar mutuamente para lidarmos com essas tristezas. Nós precisamos nos dispor a ouvir conselhos bons e bíblicos que apontarão o caminho para nós. Mas sabe qual é a nossa tendência diante de grandes tristezas? Nós queremos nos isolar. Nós não queremos ter contato com os nossos irmãos, não é assim? Não podemos fazer isso. Não podemos. Precisamos dos conselhos, que eles são importantes, não é, para corrigirem o nosso foco. Muitas vezes as nossas experiências no topo da montanha são rapidamente engolidas pelo clamor do mundo. E Deus, uma vez mais, é diminuído em nossas mentes. Queridos, como isso acontece conosco. Por isso que o alvo é estabelecer um costume diário de crescer no conhecimento de Deus. Não é suficiente termos aquelas experiências grandiosas, não é? E aí, que maravilha, foi muito bom. Mas aí no outro dia você esquece, aí você não tem contato com a palavra do Senhor, não tem contato com irmãos. Olha só, é muito fácil essas experiências grandes serem engolidas pelos vales, que fazem parte aí da vida, como falamos no começo. Para finalizar, olha o Salmo 55, que Davi começa falando da sua grande tristeza e do seu desejo de fugir, mas ele termina o Salmo dizendo assim, abram aí para a gente terminar juntos, Salmo 55, 22.
Aqui, ó, tem até projetado aqui. Vamos juntos? Entregue. Isso aí. Ele o susterá. Mas quando ele olha para si mesmo, ele quer sumir, não é? Quando ele olha para o Senhor, ele encontra segurança. E aqui não é um livramento das tristezas da vida, mas é o cuidado nas tristezas da vida, para não ser derrotado por elas, para não ser vencido por elas. Ah, queridos, que o Senhor nos ajude, nos capacite, tanto a lidarmos com essas tristezas, como a sermos instrumentos do Senhor na vida daqueles que enfrentam também grandes tristezas e grandes pressões. Amém. E à noite, se o Senhor permitir, voltamos lá para a quarta estrofe do Salmo 119, pensando um pouquinho mais nesse tema aí.